Olá a todos, sou Rosamar Rezende, sou médica hepatologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Estou aqui na Semana de Fígado do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro, juntamente com 3 hepatologistas aqui do Rio, a doutora Paula Barros, a doutora Priscila Maciel e a doutora Patrícia Pellegrini, e iremos aqui apresentar um caso clínico desafiador em que nós iremos discutir esse caso clínico. Bom, esse caso clínico é um caso clínico de vida real, que foi atendido por mim em outubro de 2019, a primeira consulta dessa paciente. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, enfermeira natural e procedente de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, e é uma paciente que ela, assintomática por ser da área da saúde, em exame de rotina, há 6 anos, foi observado aumento de enzimas hepáticas. É uma paciente que de comorbidade apresentava apenas um microadenoma de hipófise, tinha feito uso de carbagolina e que tinha suspenso essa medicação já há cerca de 3 anos. Ela negava o uso de anti-inflamatório, de chá, de fitoterápico, relatava uso de anticoagulante oral por 10 anos e também de whey e BCAA, mas já suspensos há cerca de 3 anos. Era uma paciente sedentária, negava etilismo, tabagismo, e tinha uma história ginecológica importante que referia uma gestação em que com 30 semanas ela evoluiu com prurido e icterícia e que foi necessário fazer um parto pré-termo, cesárea, de 32 semanas, e após o parto ela evoluiu então com melhora completa dos sintomas. Chamava atenção também uma história familiar em que tinha mãe, avó materna e 2 irmãs mais novas que realizaram colestectomia por colilitis antes da idade de 40 anos. E apresentava uma filha de 8 meses assintomática. No exame físico não tinha nada assim de importante, era uma paciente magra com IMC de 20 e uma circunferência abdominal de 78 centímetros. Por ser uma pessoa da área da saúde, inclusive o marido é médico, ela já trazia uma bateria de exames, e aqui eu trago alguns exames das enzimas hepáticas, mostrando aí um aumento das enzimas, tanto a aminotransferase como as enzimas colestáticas, e nesse período aqui, em abril de 2019, 3 dias antes do parto, o que a gente observa é um aumento de bilirrubina e das enzimas. Nessa época não tinha dosagem das enzimas canaliculares, e após o parto, o que chama atenção é que essa paciente ela não teve as enzimas alteradas. Então eu começo aqui a discussão perguntando para Priscila como que você interpreta essa doença hepática, se você acha que é uma paciente que tinha uma doença hepática já prévia ou que teve alguma descompensação na gestação, como é que você avalia esse caso clínico? Vamos lá, uma paciente que já apresentava aumento das enzimas hepáticas antes da gestação, né, pelo menos aí pela tabela a gente pode perceber pelo menos 2 anos aí de evolução de doença. Antes da gestação. Durante a gestação, provavelmente ela descompensou de uma doença de base que ela já tinha, e pós-gestação ela manteve, inclusive ela piorou o padrão das enzimas, né? Então provavelmente uma doença já de base que descompensou durante a gestação. Se a gente for analisar aí o padrão de acometimento do fígado, né, é um padrão que a gente pode ver a relação da LT com a fosfatase alcalina, uma relação aí menor do que 2, sugerindo um padrão de predomínio colestático. Sim. Então, assim, muito importante que você chamou atenção, né? Porque a gente sempre tem que pensar que existe a colestase relacionada à gestação, mas a gente tem que lembrar que existem possibilidades de outras doenças hepáticas já pré-existentes, ou às vezes até coincidente com a gestação, e essa paciente traz essa informação, né? Que de exames alterados antes Exatamente. E pós a gestação. Bom, pensando dessa forma, Paula, o que você pediria inicialmente de investigação para essa paciente? Bom, inicialmente, né, uma paciente jovem com alteração de enzimas hepáticas, então chamou muita atenção a idade. Ela começou 6 anos antes, então eu teria que pedir hepatites virais, né, todo esse rastreio, né, para doenças hepáticas, mas chama mais atenção um padrão de colestase
que eu investigaria doenças autoimunes, afastaria doenças mais raras, Wilson, alfa-1 antitripsina, hemocromatose, então pediria ferro, ferritina, anti-LKM, antimusculo liso, FAN, eletroforese, fazer esse rastreio. E acho que também valeria, obviamente, um ultrassom e uma coluna de ressonância para descartar CEP, né, que seria uma das possibilidades num primeiro momento. Certo. Então, assim, como eu mencionei, essa paciente, né, ela foi encaminhada para mim em Ribeirão Preto, é uma paciente que reside ainda, né, no Mato Grosso do Sul, e ela foi avaliada por uma hepatologista na cidade local e foi muito bem investigada, e ela trouxe toda essa avaliação que você fez. Então, foi descartada as hepatites virais, foi investigada as doenças autoimunes também, hepatite autoimune também descartado, e incluiu também a avaliação para doença de Wilson, para alfa-1-antitripsina, para o ferro sérico, fez uma avaliação também para lúpus e foi incluído também uma avaliação aí para doença celíaca. E aí eu quero perguntar para a Patrícia, nós estamos aqui na Semana do Fígado do Rio de Janeiro e acabamos de sair de uma palestra que foi discutida essa questão de quando pedir a avaliação para doença celíaca. Eu queria saber na sua prática, Patrícia, se você pede sempre, como é que você pede, como é que você avalia, né, essa solicitação de exames que foi feita para essa paciente. Sim, Rosamar, eu peço quando eu faço a exclusão de todas as outras causas de colestásio ou de doenças hepáticas, não encontrei nada, fiz o rastreio total, e aí a gente começa pesquisando as doenças que a gente vê menos, né? Então a gente começa, como a Paula falou, com toda a parte viral, metabólica, autoimune, chegando então na doença hepática. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma correlação importante entre as doenças hepáticas e as doenças intestinais pelo aumento da permeabilidade da mucosa, né? Todos os patógenos, anticorpos, com a síndrome do intestino permeável, esses patógenos vão pela circulação intrahepática chegarem até o fígado. Então eu acho importante a gente sempre rastrear doença celíaca. Ótimo. E seguindo então o raciocínio, né, como vocês colocaram, de ser uma doença com padrão mais colestático, né, então é importante aí nessa avaliação os exames de imagem, e foi feito então o ultrassom que foi normal, mas pensando na possibilidade também de uma colangite esclerosante de pequenos ductos, foi feito também uma colangio-ressonância que também veio normal. Bom, seguindo então, eu pergunto para Paula, o que você acha, qual seria o próximo passo para a investigação dessa paciente, se você faria uma biópsia hepática, ou se você ainda acha que poderia fazer outros exames laboratoriais, e quais você tivesse que pedir, o que você faria? Eu acho que poderia complementar com os antígenos hepáticos solúveis, pedir o SLA, que é mais específico, né, avalia preditividade. A biópsia, acho que também é uma ideia, né? Não sei se na colestase faria tanta diferença, porque as doenças colestáticas, às vezes, elas são muito parecidas, né, na biópsia. E no primeiro momento eu complementaria com esses exames laboratoriais. E até depois avaliar testes genéticos, né, painel de colestase, enfim. Certo. Então, assim, foi a partir desse momento, né, que essa paciente chegou para mim, então ela já veio bastante investigada, mas considerando que era uma paciente jovem, do sexo feminino, que já parecia ter, né, uma doença prévia à gestação, eu ampliei a avaliação de exames laboratoriais, pensando ainda para excluir a hepatite autoimune, e até mesmo porque essa paciente, ela não queria fazer a biópsia hepática, foi até um dos motivos que ela me procurou. A princípio, ela queria uma segunda opinião, uma avaliação de elastografia, e eu optei então por fazer uma avaliação maior, e aí eu pedi o anti-SLA. O anti-SLA ele já vem seguido com o SP100, o GP210, que é para investigar esse CBP. Essa paciente não tem uma idade para pensar em CBP, e os exames vieram todos negativos. E a partir desse ponto, né, como ela tem, né, um padrão mais colestático, eu pedi então os testes genéticos, e no teste genético, na época que ela fez o exame, eu pedi apenas o gene ABCB4, já pensando numa doença mais específica relacionada a esse gene, e ela veio com uma mutação, uma variante patogênica em heterozigose nessa região. E aí eu pergunto então para a Patrícia, como é que a gente faz para interpretar esses testes genéticos quando a gente recebe isso no consultório? Então, você já pediu logo o exame do gene de uma doença que você queria ter certeza ou não se ela tinha ou não, porque ela é uma paciente
privada, você já pediu um gene ABCB4, né? Então, com isso, você fez um estudo apenas de um exon, né? Então, você fez um teste que a gente chama de WES, que vai dar só um genoma, né? Mas você poderia pedir outros testes também. Nesse caso, você pediu um, e você pode pedir um teste de painel genético, que você vai encontrar mais de 17 doenças, ou então pedir um teste inteiro, que você vai fazer a pesquisa de mutação em todos os genomas possíveis até agora, que são cerca de 20 mil. Isso é muito importante, mas à medida que a gente amplia, né, essa avaliação, a gente amplia também os custos, né? E como eu pensei mais uma possibilidade de uma doença relacionada ao ABCB4, na época existia uma diferença de custo de fazer o painel de colestase inteiro em relação ao ABCB4, hoje já não tem essa diferença, e por isso que ela fez só o ABCB4. Uma coisa que é importante chamar a atenção quando a gente recebe esses resultados é que a gente deve avaliar se essa mutação ela tem um padrão patogênico ou não patogênico, e aqui é importante quando a gente recebe um exame com uma mutação, com uma variante de significado incerto, que é a VUS, é importante a gente avaliar melhor isso junto com a clínica, e a gente tem alguns sites aí da genética que nos auxiliam, como o site o Franklin, em que a gente pode colocar a região estudada e a mutação encontrada para ver se ela realmente é patogênica, e aqui a gente observa que é uma mutação realmente patogênica. Em outro site muito utilizado é o OMIM, que a gente vai ver quais são os fenótipos possíveis associadas às variantes relacionadas a esse gene, e no caso aqui do ABCB4 existe possibilidade de 3 genótipos, que são a LPAC, 3 fenótipos, que são a LPAC, a PFIC3 e a colestase gestacional. Lembrando que existem heranças genéticas aí diferentes, e aí eu quero saber, então, da Priscila, como que a gente faz para avaliar esses fenótipos. Então, nesse caso, você pensaria em uma doença mais específica, com LPAC, como é que seria? Ou um PFIC3? Então, a gente deve, assim, voltando aí no caso clínico, uma paciente que não tem história de colelitíase, né, apesar de ter uma história familiar importante, ela não desenvolveu ainda, apesar de ser uma paciente jovem. Então, LPAC, nesse primeiro momento, eu não pensaria para ela, tá? A PFIC3, depois a gente vai ver melhor a característica da mutação dela, né, que ela é uma heterozigoto. Então, também não fecharia o critério, apesar de que o gene não foi todo avaliado, e podem ter alterações em outros locais, incluindo, na verdade, produzindo aí um fenótipo mais brando, que seria o caso dela. E na colestase intrahepática da gravidez, a gente tende a ver uma melhora importante das enzimas, né, no pós-gestação, que não foi o caso dela, né. Então, a gravidez foi interrompida e ela manteve uma alteração aí importante das enzimas hepáticas. Certo. Então, seguindo, né, só relembrando aqui que o ABCB4, a mutação encontra-se, então, na região do MDR3, né, que é um complexo de multidroga resistente, e a gente pode ter, então, 3 fenótipos, né, e esses fenótipos podem estarem muito imbricados, né, e dependendo do tipo de mutação, pode ter uma doença mais leve ou mais grave, reforçando só o que você falou, né, para a LPAC, realmente, ela não fecha critério clínico, né, porque ela não tem história de colitíase antes de 40 anos, mas é uma paciente jovem, né. Com relação à colestase gestacional, a gente esperaria que ela melhorasse depois de ter tido o parto, entretanto, ela manteve as alterações de enzimas, e a PFIC3 seria uma possibilidade, mas como você mencionou, ela não tem ainda um perfil genético para confirmar esse diagnóstico por ela ter vindo heterozigoto, e como a PFIC3 associa com uma doença autossômica recessiva, ela teria que estar em homozigose ou em heterozigose composto. Mas aí, diante desse quadro clínico, que sugere muito o PFIC3, eu queria perguntar para a Patrícia quais seriam as opções de tratamento, o que nós temos de evidência, como é que você faria o tratamento dessa paciente? Então, para a PFIC, a gente não tem uma droga patognomônica, isso vai resolver, não é bem assim. Mas a gente tem uma síndrome colestática, e a gente vai oferecer para a paciente aquilo que a gente tem no momento, que é
o DCA, que é o ácido uso desoxicólico. E foi o que a paciente fez. A gente pode também ficar atento no tipo de alimentação que ela vai ter, fazer uma reposição de vitaminas, a gente pode tratar o prurido dela, que também vai ficar bem melhor com o uso do DCA. E se ela não melhorar ou se ela evoluir, a gente tem que pensar num tratamento cirúrgico, que no caso é o transplante hepático. Sim, então assim, essa paciente, ela fez o uso do Sacol, melhorou as enzimas e seguindo, então, é uma paciente, pensando aí numa questão de uma doença como PFIC3, teria alguma importância de fazer a elastografia hepática? Essa paciente, inclusive, me procurou para isso, eu queria saber a importância aí da gente fazer essa avaliação, visto que a gente não tem dados, né, com a elastografia específico para PFIC3, mas pensando que é uma doença que pode evoluir para fibrose. Isso foi discutido com a paciente e foi feito então a elastografia hepática, e a elastografia hepática não mostrou fibrose significativa e não mostrou também esteatose, mas lembrando que a longo prazo, né, pode ser um exame interessante para seguir 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas lembrando que essa paciente teve uma boa resposta ao Sacol. Seguindo então, uma questão importante que eu quero perguntar para Priscila com relação às orientações para essa paciente, para a filha, com relação ao aconselhamento genético. Sim, eu acho muito importante, já que são doenças autossômicas, né, genéticas, tem muito caso entre irmãos, avaliar a consanguinidade. Então, acho que o aconselhamento genético da filha, né, que ela tem uma filha pequena, acho que é bem importante se ela tiver condição de fazer, porque talvez a gente fique de olho, faça um acompanhamento mais de perto, um segmento melhor antes, né, de aparecer com um quadro mais descompensado. Ótimo. Essa paciente, então, ela realizou o teste genético da filha e ela veio com o mesmo padrão de mutação. Então, é uma filha que atualmente, né, os exames, ela está com 3 anos, os exames laboratoriais são normais, mas isso é importante de ter esse aconselhamento porque ela pode desenvolver uma colestase durante a gestação. Então, finalizando aqui, nós estamos no nosso tempo, né? Lembrar que as doenças hepáticas colestáticas genéticas, elas são raras, mas elas são subdiagnosticadas. E o primeiro passo para a gente pensar nessa possibilidade de diagnóstico é conhecê-las. Tem uma questão também de limitação ao acesso dos testes genéticos. As variantes do gene ABCB4 são os 3 fenótipos mais frequentes, que são a PFIC3, o LPAC e a colestase gestacional do tipo 3. Tanto a PFIC3 como a LPAC, existe a possibilidade de ter uma colestase gestacional e uma suscetibilidade maior para ter uma colestase medicamentosa, e sempre a importância de uma avaliação multidisciplinar com aconselhamento genético são de extrema importância. Eu quero então finalizar esse caso e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com essas 3 hepatologistas excelentes que me ajudaram muito na discussão desse caso.